Olá, vamos falar sobre poluição atmosférica, aula 25 da capa 4 do setor A. O caderno de exercícios será o capítulo 18, a tarefa mínima. Então, para começar, vamos relembrar a composição do nosso ar atmosférico. Ele é uma mistura gasosa, porém que eu não consigo decifrar quais são os elementos, uma vez que são gases. E os principais gases são nitrogênio, oxigênio, argônio, o dióxido de carbono e vapor de água. Esses são os componentes, alguns deles, é claro que podem ter outros gases, mas numa maior concentração existem esses gases ali. E nós sabemos que a interação de outros tipos de gases e também decorrente da ação humana formam poluentes atmosféricos que, em sua maioria, são dióxidos ou monóxidos, ou melhor, são da classe orgânica óxidos. Então nós temos alguns: o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre e também o trióxido de enxofre, o monóxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio são alguns dos exemplos de poluentes atmosféricos que decorrem da ação humana, seja pela queima de combustíveis fósseis, pelas queimadas provocadas ou por algum outro tipo de ação que possamos desenvolver. Esses poluentes acentuam o efeito estufa. O que é o efeito estufa? Ocorre que a temperatura da nossa atmosfera vai aumentando gradativamente conforme esse índice de poluentes atmosféricos aumenta. Então eu tenho aqui alguns gases estufa. O metano, nós temos aqui o óxido de dinitrogênio e da classe do CFC, aqueles que são formados a partir do cloro, flúor e carbono. Então esses gases acabam por impedir que os raios solares que entram na nossa atmosfera saiam com uma maior facilidade após refletir na superfície terrestre. Isso faz com que o calor aumente, assim como numa estufa de verduras, por exemplo. Decorrente também daqueles poluentes, nós temos a incidência de chuvas ácidas, principalmente dos que são derivados do carbono, do enxofre e do nitrogênio. A partir deles, nós podemos observar que são formados alguns ácidos bem importantes: o ácido carbônico, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Se nós lembrarmos na escala de força, o ácido nítrico é um ácido bastante forte e o ácido sulfúrico também. É uma exceção para o ácido carbônico, que é fraco, porém a incidência dessa chuva ácida acarreta inúmeros problemas, seja na zona urbana, seja na zona rural. Na zona urbana poderíamos citar o deterioramento de algumas estátuas, de veículos, de casas. Então ele é ao longo prazo, ele é um fator que realmente prejudica muito a nossa vida em sociedade. E na zona rural ele pode afetar diretamente as plantações, os mananciais, os rios, os peixes. Então ele pode afetar todo um ecossistema decorrendo da sua concentração e da sua incidência. Também nós podemos citar a redução da camada de ozônio, que é quando, por exemplo, o dióxido de nitrogênio que reage com o gás oxigênio vai dar origem ao nosso monóxido de nitrogênio e o próprio gás ozônio. Por que essa reação ela acaba sendo perigosa? Porque o O3, o ozônio, ele é benéfico somente na estratosfera, lá nas camadas mais externas do nosso planeta. E ele é extremamente poluente na troposfera, que é a camada onde nós habitamos. Então ele acaba sendo um fator complicativo, além do que aqueles gases lá em cima do efeito estufa também são capazes de criar buracos na camada de ozônio que fazem com que os raios solares entrem com toda a força e sejam minimamente filtrados ao adentrar a nossa atmosfera. Desse conteúdo é isso. Se você tiver dúvida, é só me procurar.